e a gente já encaminha para chamar ele, né? O ainda líder do Brasileirão, tá doidinho para perder essa liderança, mas ainda líder do Brasileirão, chegando cheio de paixão, ele, o hitmaker do PDL, trazendo mais um resgate histórico. Bruno Negrão, é com você, meu querido. Salve, salve pessoal, eu sou o Bruno Negrão e agora dentro do África em Pauta a gente começa o quadro Resgate Histórico, que é o quadro que a gente relembra as datas marcantes relacionadas ao continente africano, né, sobre os principais personagens, personalidades, acontecimentos. Basicamente a gente abre o calendário e relembra o que aconteceu nas datas próximas. Basicamente um TBT, nunca é demais dizer. Eu sempre relembro a frase do Marcus Garvey, de que um povo que não conhece a sua história é como uma árvore sem raízes. Então a gente sempre faz esse movimento de estar olhando para o passado, sendo uma forma da gente estar entendendo o presente, compreendendo aquilo que a gente vive hoje e podendo traçar os planos para o futuro. Então, além de também estar sempre relembrando, né, e reverberando a memória dos personagens que foram importantes para que a gente possa estar aqui no local onde a gente está hoje. Então, sendo assim, pessoal, como o programa está indo para o ar hoje no dia 14 de fevereiro, a gente vai voltar um pouquinho, né, no nosso calendário para o dia 30 de janeiro, que em Guiné-Bissau é celebrado o Dia Nacional da Mulher Guineense, que é em homenagem a Ernestina Titila Silá, que foi uma combatente pela independência de Guiné-Bissau, né, com a luta contra o domínio português, que por bastante tempo acabou assolando o país. No dia 30 de janeiro de 1973, a Titina Silá estava se deslocando para assistir o funeral de Amílcar Cabral, que a gente já citou aqui num quadro passado, inclusive, que também foi um líder da independência guineense, também muito importante em Cabo Verde. E ela estava se deslocando para assistir o funeral de Amílcar Cabral, quando acabou sendo vítima de uma emboscada no Rio Farim e acabou sendo assassinada pelo domínio português, né? Acabou sendo assassinada, afogada, né, dentro do próprio rio, nessa emboscada, e pela sua morte, que foi em 1973, desde 2003 acabou sendo esse dia sendo escolhido como Dia Nacional da Mulher Guineense. Então, Titina Silá, que sempre foi uma das linhas de frente e uma dos principais nomes também, né, pela independência do país, e é muito importante também sempre a gente estar destacando aqui a importância da presença feminina, da participação das mulheres também na luta contra o domínio colonial e toda a construção, né, do continente africano, tanto antes da invasão colonial quanto depois, sempre tiveram uma importância ímpar, e é sempre válido a gente estar destacando aqui também essa participação feminina dentro da luta, que sempre, em diversos momentos, talvez sempre seja um pouco perigoso falar, mas em diversos momentos esteve lado a lado com os homens também, em prol de um objetivo em comum, em prol do objetivo do povo preto e da independência africana. Então é uma data válida a se destacar. Só relembrando, foi no dia 30 de janeiro que é celebrado em Guiné-Bissau o Dia Nacional da Mulher Guineense. Agora a gente passa, né, um pouquinho mais próximo da data que a gente está, que é para o dia 11 de fevereiro. A gente vai para 1990. Em 11 de fevereiro de 1990, Liberdade cantou para o Nelson Mandela, cantou Lili, e ele foi libertado após 27 anos de prisão durante o regime do Apartheid. Nelson Mandela, que dispensa apresentações, a gente já falou em diversos outros programas aqui também, é uma das principais figuras, um dos nomes mais famosos e reconhecidos na luta pela liberdade do povo africano e pelos direitos civis, né, do povo preto. Então Nelson Mandela, que ficou preso durante 27 anos sob o regime do Apartheid na África do Sul, acabou sendo libertado da prisão no dia 11 de fevereiro em 1990. Na época o chefe de governo era Frederic de Klerk, que já estava sofrendo algumas pressões internacionais pela questão do Apartheid no país, pela prisão do Nelson Mandela, que era um grande símbolo, né? Acabou sendo um prisioneiro mais famoso que a gente teve, talvez tenha sido Nelson Mandela. E ele acabou, nessa data, além de conceder a liberdade para o Madiba, ele também acabou revogando algumas das leis racistas que compunham o Apartheid e acabou cancelando a interdição do Congresso Nacional Africano, que era um movimento no qual Mandela fazia parte e lutava pelos direitos da população preta no país. Certo? Que por muito tempo foi considerado um movimento terrorista, todas as ações eram associadas ao terrorismo desse movimento.
E o resto depois acaba sendo história, né? 4 anos depois, o Nelson Mandela acaba se tornando o primeiro presidente da África do Sul com o voto da população preta, que acabou adquirindo esse direito ao voto, e recebe também o Prêmio Nobel da Paz, e enfim, tudo isso até hoje ele é um dos grandes símbolos, né? Um dos grandes heróis que o povo preto e principalmente o povo sul-africano acaba tendo. Seguindo mais um pouquinho, pessoal, a gente vai para 20 de fevereiro de 1982, que foi a data de nascimento de Osita Yemi, o Pau Pau, que é um dos principais atores de Nollywood, que se popularizou muito no Brasil através dos memes, né? Então, para quem não sabe, Nollywood é a indústria nigeriana de cinema, que foi até falada já no último África em Pauta, a gente falou um pouquinho sobre ela, e é uma das maiores indústrias de cinema do mundo, competindo diretamente com Bollywood na Índia e um pouquinho atrás daí de Hollywood, mas em termos de número de produção acaba sendo uma das maiores do mundo. Os nigerianos produzem muitos filmes em grande quantidade. E o Osita Yemi, ele é justamente aquele meme que viralizou um pouco, que aqui no Brasil muitos acreditaram que se tratava de uma criança, né, devido à baixa estatura do ator e também o seu jeito meio franzino. Tem um meme que é ele com a mão no rosto, assim, meio desolado, e popularizou bastante aqui no Brasil até hoje. É figurinha de WhatsApp, no nosso grupo do Ponta de Lança, quando sempre que tem figurinha no WhatsApp, acaba indo uma figurinha dele também, de vez em quando. E na Nigéria, ele é um dos atores mais famosos, um dos atores mais populares, mais requisitados, né? Ele ganhou o apelido de Pau Pau devido a um filme que ele interpretou um personagem com esse mesmo nome, que é Aqui na Ukwa, o nome do filme. E é sempre válido destacar essa questão da arte, né? A gente aqui sempre acaba geralmente trazendo muitos nomes políticos, muitas questões importantes do período colonial, do período pós-colonial, do período de independência, mas acho que é importante também a gente sempre trazer alguma coisa também dos artistas, para mostrar que a vivência, né, a vivência do povo preto, a vivência da população africana não é só pautada a partir do período colonial ou contra o período colonial, mas que existem diversas formas de vivência. Existem a vivência da arte, a vivência da música, que a gente já falou sobre Fela Kuti, a vivência da literatura, a gente falou também no último resgate histórico. Então a gente agora traz um pouquinho do cinema do Osita Yemi, que é um nome não só conhecido na Nigéria, não só conhecido na África, mas internacionalmente, né, em todo mundo. Tanto que aqui no Brasil, os memes dele, só de olhar todo mundo já reconhece, todo mundo sabe que tem mais de um meme, inclusive, dele. Mas vale também ressaltar que ele não é apenas um meme, que ele tem a questão da interpretação e um talento grandioso e uma importância ímpar para a indústria cinematográfica do país nigeriano. Sendo assim, a gente finaliza com esses nomes o quadro do nosso resgate histórico. A gente sempre relembra que aqui a gente dá mais uma pincelada, a gente acaba passando de forma mais resumida, mas justamente com o intuito também de que vocês vão atrás, que vocês busquem saber como foi o processo de independência em Guiné-Bissau, que vocês busquem saber sobre Nelson Mandela e sobre o regime do apartheid na África do Sul, sobre a luta contra esse regime, sobre Nollywood, que vocês assistam filmes. Tem diversos filmes de Nollywood na Netflix, a Netflix já está incorporando filmes de Nollywood para o seu catálogo, então quem quiser conhecer, quem quiser saber como é produzido o cinema lá, é bem fácil de estar adquirindo, e também outros sites da internet, para quem não tem o Netflix ou tem preferência por outros streamings, né? Então a gente sempre busca que esse seja pelo menos um primeiro contato com esses nomes, com esses marcos, com esses acontecimentos, para que seja sempre expandido ao máximo conhecimento.